Olá, meu nome é Rubens Múzio, seja bem-vindo ao meu canal. Nós vamos falar sobre a fé que justifica, a justificação pela fé. E eu quero começar com aquele texto tradicional de Romanos capítulo 5, que diz o seguinte: justificados, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. E esta é uma doutrina fundamental no movimento protestante, movimento evangélico, pós-reforma do século XVI, e dali para diante, ela se torna central, a doutrina, vamos dizer, mais querida, mais importante na fé protestante, justificados pela fé. Mas o que ela realmente significa? Será que simplesmente reconhecer Jesus Cristo, ter fé no coração, admitir a verdade dos fatos, que nós consideramos fatos e verdades evangélicas, cristãos, é suficiente? Compreender o Evangelho, aceitar Jesus, como a gente fala nas igrejas, eu aceito Jesus, vou para o céu. Será que isso realmente é suficiente para fazer de você uma pessoa cristã, verdadeiramente cristão? Nós vamos falar sobre isso. Inscreva-se no meu canal e participe. Eu creio que há duas dimensões iniciais da fé que foram combinadas muito bem pelo apóstolo João no seu Evangelho, capítulo 1, verso 12, quando ele fala o seguinte: a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Este verso, ele parece uma simples equação, né? Crer mais receber igual a se tornar filho de Deus. Mas o importante é entender essas questões, esses elementos gêmeos fundamentais, que fazem parte como que de um binômio da fé, do que significa fé. Crer caminha junto com receber, como irmãos gêmeos. Para que você então possa recebê-lo, é preciso acreditar nele. Esse primeiro estágio, esse primeiro elemento, dimensão da fé como crença, já foi descrito nos vídeos anteriores. Venha a Deus, creia em Deus, creia na sua palavra, creia e aceite os seus propósitos. É um movimento vigoroso da nossa alma em direção a aceitar Deus, a crer em Cristo, a crer nessa visão do reino de Deus. É um movimento inicial da fé que vê o caminho da crença. Isso vai trazendo um novo propósito, um novo rumo, um novo sentido para todo o universo. Crer é olhar para Cristo, é aceitar essa visão de mundo, a sua proposta para uma vida de amor, de justiça, de retidão. E ter fé, então, é crer em Deus, é aceitar essa relação com Ele, a importância dele na sua vida, na minha vida, e entender que nessa visão transcendental as coisas fazem sentido. Nós vemos então a presença de Cristo em nós, a gente vem para Jesus, a gente crê nele, a gente crê nas coisas que ele fala, a gente crê no Evangelho. Mas é muito mais do que isso. Fé cristã, a espiritualidade nossa, é muito mais do que simplesmente este reconhecimento de Jesus como sendo Salvador. Aceitar Jesus, ir para o céu, frequentar uma igreja, participar de um movimento de transformação, participar de uma nova igreja, sendo batizado, membro de alguma comunidade, membro de um grupo, é muito mais do que isso a vida cristã. Frequentemente nos evangelhos nós vemos toda aquela presença dos demônios, a presença da figura de uma possessão demoníaca, um espírito imundo, não é? E ele simboliza frequentemente essa presença da maldade dentro do ser humano e como eles reagiam à própria divindade de Cristo. Você lê nos evangelhos, há vários textos que falam sobre isso. Mateus capítulo 8, por exemplo, Marcos capítulo 7, Lucas capítulo 4, como os demônios reagiam com violência, com convulsões, com paralisias. O demônio reagia com loucura, os demônios na alma do ser humano reagia com gritaria, uma gritaria inarticulada ou com medo. O demônio agia até mesmo clamando por misericórdia. Então, essa figura do demônio, esse encontro da luz do Evangelho com Cristo na alma humana, ele é representado claramente nessa presença demoníaca na sociedade, na cultura, nas cidades e no coração humano.
Veja, por exemplo, a interpretação de uma dessas cenas pelo pregador Martyn Lloyd-Jones. Martyn Lloyd-Jones foi conhecido como o último pregador calvinista, metodista, porque ele combinava esse amor de Calvino, das doutrinas reformadas, pela paixão do avivamento, do despertamento metodista do século XVIII. Ele foi pregador em Londres por mais de 30 anos, no início do século XX, no púlpito da igreja Westminster Chapel, e ele foi, durante a década de 50, 60, 70, muito influente no movimento evangélico mundial. Martyn Lloyd-Jones descreve Jesus Cristo ao descer o Monte da Transfiguração e encontrar os seus discípulos rodeados por uma multidão, discutindo e argumentando acerca da dificuldade dos discípulos, como eles ficaram apurados para tentar libertar um menino endemoniado, uma criança endemoniada. A maioria de nós conhece esse texto e você vê aquela criança descrita como sendo possuída por um espírito imundo, um demônio, desde a sua infância. Ele é jogado no fogo, na água, para sofrer. E diante de Jesus, aquele espírito se manifesta no menino com convulsões, caindo por terra, espumando. E o texto fala que Jesus expulsa o demônio, além de curar e restaurar a saúde do garoto. O que acontece depois disso é importantíssimo, porque os discípulos perguntam em particular para Jesus por que eles não conseguiram expulsar o demônio. E Jesus responde para eles: porque há um tipo de casta que somente sai com jejum e oração. O doutor, como era conhecido o Martyn Lloyd-Jones, é um dos expositores bíblicos mais argutos de todos os tempos, mais clássico, e a gente usa muito ele na exposição bíblica dos textos sagrados. Mas a semântica que ele usa é diferente, porque ele utiliza uma figura de linguagem que frequentemente nós não gostamos, a simbologia. Ele não é literal, ele usa a alegoria para interpretar esse caso. E ele diz o seguinte: os discípulos simbolizam a igreja e o menino representa o mundo contemporâneo. O mundo contemporâneo para ele é pós-guerra mundial, pós a Segunda Guerra, na década de 50, década de 60, mas para o pregador inglês, Jesus dava uma perfeita representação da nossa condição contemporânea. A igreja está falhando porque essa casta demoníaca é muito complexa. Para Martyn Lloyd-Jones, a igreja cristã precisa aprender a expulsar um tipo de casta do mundo contemporâneo. A sua descrição de mais de 50 anos atrás parece ser ainda muito atual. O Martyn Lloyd-Jones, ele olha para esse texto e fala: olha, nós não somos apenas confrontados pelo materialismo, pelo mundanismo, pela indiferença, pela frieza espiritual, mas nós estamos ouvindo muito mais do que isso. Há certas manifestações dos poderes do mal, da realidade demoníaca, da escuridão ao nosso redor e da escuridão dentro de nós, que não é simplesmente aquilo que a gente pode dizer como pecado, interpretar literalmente. Para Martyn Lloyd-Jones existe um recrudescimento dessa demonização, dessa maldade, dessa magia negra que existe dentro de nós, dos poderes das trevas que realmente influenciam a sociedade e que precisam ser representados simbolicamente no mundo contemporâneo. E por isso é fundamental que nós compreendamos a importância do poder do Espírito Santo de Deus nos dias de hoje. Martyn Lloyd-Jones não achava que os cristãos estavam conscientes da profundidade do problema espiritual enfrentado na Europa, naquele caso. E no mundo contemporâneo, talvez esteja até influente na realidade da igreja evangélica, da igreja cristã brasileira, da espiritualidade brasileira. Ele estava realmente preocupado com a vida espiritual das pessoas na Europa. A não ser que individualmente cada um de nós tenhamos uma séria preocupação com a igreja, nós seremos cristãos medíocres, cristãos que vivem um mundo contemporâneo no século XXI sem uma compreensão clara da maldade, da escuridão que nos cerca socialmente e que nos cerca interiormente. Naquele tempo, já pós-guerra, apesar da igreja se encontrar num estado de desenvolvimento, com grandes prédios, grandes construções, ela já se encontrava no estado de apatia. As
pessoas frequentemente aceitavam Deus como uma realidade absoluta, como milhões e milhões de pessoas hoje. O povo aceitava a Bíblia como o livro de Deus, reconheciam que eram falhos, pecadores. Nós usamos esta linguagem até hoje, uma linguagem semântica, de que precisamos trazer o entusiasmo da pregação, precisamos ajudar as pessoas a aceitarem Jesus, fazemos nossas campanhas evangelísticas, nossos grandes encontros e programas especiais. Mas será que nossos programas e projetos são suficientes, nossas igrejas e nossos encontros são suficientes para construir dentro de nós uma vida cristã madura, uma vida espiritual saudável, uma vida de individuação, de crescimento, de maturidade, de semelhança à pessoa e à humanidade de Jesus Cristo? E talvez a questão é de que a casta de demônios de centenas de anos atrás, a casta de demônios seja diferente nos dias de hoje. A casta de demônios que nós estamos enfrentando hoje talvez seja muito mais complexa. Martin Lloyd-Jones já estava percebendo mudanças drásticas na Europa pós-guerra e ele fez algumas análises preliminares e aprofundadas, espiritualmente falando, daquilo que nós estamos experimentando nas últimas décadas. A noção de Deus está se diluindo na alma, na mente, na nossa linguagem. O desapontamento com a qualidade da vida espiritual e a capacidade das igrejas serem relevantes, contemporâneas e responderem a uma série de angústias e desejos e sentimentos da alma humana cresce. A ênfase, frequentemente na necessidade de um despertamento espiritual mais vigoroso, é importante. Agora, esse avivamento que nós falamos frequentemente é simplesmente uma mudança de igreja, campanhas evangelísticas, encontros de final de semana, encontros com Deus para homens, para mulheres, conferências que raramente produzem algumas transformações. Dificilmente mudam o caráter, a vida interior das pessoas. Estamos falando sobre esta conversão que frequentemente nós dizemos individualmente, mas precisa acontecer na sociedade. O que é conversão? O que é esta linguagem, essa semântica que nós usamos de se converter a Cristo, de converter a nossa alma a Deus, de ser transformado? Conversão tem muito mais a ver com essa dimensão de receber. Portanto, esse elemento de conversão é fundamental quando nós falamos sobre vida cristã. Conversão tem muito a ver com o receber a Cristo e não apenas crer, não apenas aquela compreensão das principais doutrinas religiosas. Quem já não ouviu o texto de João, capítulo 3, verso 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso é proclamado no final de um convite. Frequentemente nós usamos no final de uma mensagem para convidar as pessoas a entregarem a vida a Jesus. E a gente fala, aceita Jesus, venha para Ele, receba no seu coração e você estará salvo. Mas há mais do que isso na fé salvadora, na fé cristã, porque a gente recebe a pessoa, a gente entra numa relação com a pessoa de Jesus dentro de nós. Jesus fala que isso vai mudando como água as diversas áreas da nossa vida, como as diversas esferas da nossa alma fossem invadidos por uma correnteza de água, uma cachoeira de água. E aquele que beber dessa água não terá mais sede. Pelo contrário, Jesus fala, essa água que eu lhes dou, ela fará deles uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Então é preciso receber a Jesus como uma dádiva, receber a Ele na sua graça, receber o seu perdão, a sua justiça, receber a pessoa dele dentro de nós. Então, não é simplesmente aceitar a Jesus ou entender que nós somos justificados numa ideologia na nossa mente, por ideias, pela fé. Nós nos tornamos filhos de Deus quando recebemos a Cristo. Você poderá então mesmo concordar com várias doutrinas bíblicas, frequentar uma boa igreja, reconhecer que essa visão de mundo, essa ideologia de mundo é interessante, sem, contudo, passar por uma fé que transforma, essa fé de recebimento, essa fé receptora de Jesus. Porque receber Jesus é o que faz parte fundamental dessa teologia espiritual da nossa fé. Porque receber a Jesus faz parte fundamental desse assimilar profundamente no nosso coração a vida, a obra de Jesus, a morte de Cristo.
E de certo haverá uma relativa compreensão e aceitação das doutrinas bíblicas, que são importantes, mas isso não quer dizer que você é um cristão, que você é um seguidor de Jesus. Você pode acreditar, concordar intelectualmente com Jesus, até mesmo que ele sacrificou sua vida para pagar pelos seus erros que você cometeu. Isso é fundamental, mas isso não salvará você. Até os demônios creem e temem. Você poderá fazer fortes orações todos os dias, frequentar as 10 semanas de libertação da sua igreja, ouvir sermões diariamente no canal de YouTube, confessar superficialmente seus erros numa célula, num grupo pequeno, ou simplesmente tentar mudar de atitude com uma série de esforços, com força de vontade, com livros de autoajuda, com desejo pelo sucesso. Você crê em Jesus, mas sente interiormente que pode melhorar a sua vida, purifica a si mesmo, se torna aceito diante de Deus, mas isso vai distorcendo toda a compreensão do que significa ser cristão. Mas isso vai distorcendo essa compreensão do crer e mais receber. Crer, excluindo o receber da pessoa de Jesus, ter Cristo no coração, isso não se concretiza naquilo que Jesus fala do se tornar filhos de Deus, que João interpreta. Você poderá desperdiçar a sua vida por décadas sentado nos bancos das igrejas, sem conseguir suportar uma culpa enorme, uma vergonha, um sentimento de culpa profundo, nem conseguir abandonar aquela escuridão, os vícios, os desejos que são antagônicos dentro da alma e frequentemente vai desistir da vida cristã, porque não compreende o que significa essa verdadeira fé cristã. Então nós precisamos olhar para a vida com atenção para entender o que é essa fé, porque senão a gente vai esbanjar um tempo precioso da vida e finalmente poderemos abandonar as igrejas. Nós vamos falar mais sobre justificação pela fé, então, nesses próximos vídeos. Somos criaturas amados, criados por Deus para viver num relacionamento com Ele, para compreender o mundo com seus olhos, para um processo de amadurecimento, individuação, em que nós também reconhecemos a presença do Criador, a presença de Deus, a presença de Jesus dentro de nós. Fomos criados como filhos, amados como filhos. Frequentemente nos afastamos do Criador, somos levados a viver por caminhos tortuosos, sem encontrar um equilíbrio interior, no sentido, nos perdidos no mundo, como o texto bíblico fala, filhos pródigos sem rumos, mas também nós somos redimidos, comprados, e aí vem toda essa expressão da doutrina da justificação. Jesus morreu por nós, para pagar a nossa própria dívida diante de Deus. Fomos comprados de volta. Olha que simbologia interessante que a Bíblia utiliza. Deus nos comprou de volta, nos retirando da praça do mercado do pecado, nos libertou da escravidão. Essa linguagem toda bíblica, ela pode trazer um novo sentido à nossa vida. Nós precisamos compreendê-la melhor. Nós precisamos compreender melhor o que significa ser justificado pela fé. Temos paz com Deus. Eu quero usar esse verso agora para dar a você uma compreensão um pouco mais aprofundada e explicar melhor essa justificação. Esse Deus que perdoa, esse Deus que nos aceita, esse Deus que nos recebe como filho, em que a fonte, a origem dessa justificação é a própria graça, o amor de Deus. Não é um esforço humano, não é uma iniciativa nossa. A base, o fundamento dessa justificação é a própria justiça de Cristo, que ela vai ser entregue a nós, é o derramamento do seu sangue, a importância da sua morte e o meio, o canal, o instrumento dessa justificação dentro da nossa alma é o que nós chamamos dessa fé. E o meio, o instrumento, o canal dessa justificação, dessa doutrina que nós chamamos aqui e agora, é a fé em Jesus. Um fruto dessa fé é a evidência da realidade que se reflete numa vida em crescimento, em desenvolvimento, que vai se tornando cada vez mais parecida com Jesus. Nós falaremos mais sobre justificação no próximo vídeo. Nesse momento, receba, aceite isso, a presença de Cristo dentro da sua alma. Justificados pela fé, tenhamos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Inscreva-se no meu canal e participe.